Bem-vindo ao Parágrafo Secreto. Coloque os fones e aproveite mais um capítulo de Elantris, de Brandon Sanderson. Capítulo 38. Sarene observava o Guion com um olhar insatisfeito. Hatten não fazia mais seus sermões na capela d'Ereti, havia gente demais. Em vez disso, organizava reuniões na fronteira da cidade, onde podia ficar sobre a muralha de 1,5 metros de altura. Os seus seguidores se postavam aos seus pés para escutá-lo. O Gion pregava com mais vibração e entusiasmo do que antes. Agora, era um santo. Sofrerá Shaud, e se provara superior à maldição. Ele era, Sarene tinha que admitir, um oponente formidável. Vestido em sua armadura vermelha, ficava parado como uma estátua de metal ensanguentada acima da multidão. Deve ter sido algum tipo de truque, ela observou. É claro que foi, prima, Luquel concordou, parado ao seu lado. Se pensássemos de outra maneira, devíamos nos juntar ao Shu-Derek também. Pessoalmente, fico horrível de vermelho. Seu rosto é muito rosado, Luquel, Sarene disse, sem cerimônia. Se foi um truque, Sarene, Shuden comentou então não sei como explicar. Os três estavam parados um pouco afastados da reunião. Haviam ido ver com seus próprios olhos a quantidade surpreendente de gente que os encontros de Hatten atraía, até mesmo no dia do funeral do rei. Pode ter sido maquiagem, Sarene supôs. Como sobreviveria ao ritual da lavagem? Shuden questionou. Talvez os sacerdotes estivessem com ele, Luquel disse. Já tentou subornar um sacerdote Corati, Luquel? Shuden observou. Luquel olhou ao redor, desconfortável. Prefiro não responder a essa questão, se não se importa. Até parece que acredita no milagre dele, Shuden, Sarene comentou. Não descarto a ideia, Shuden confirmou. Por que Deus não poderia abençoar um de seus devotos? O exclusivismo religioso é um acréscimo Corati dereti ao Shu-Kezig. Sarene suspirou, fazendo sinal com a cabeça para que seus amigos a seguissem, enquanto abria caminho pela multidão, indo em direção à carruagem que os esperava. Truque ou não, Hatten incomodava com seu poder forte sobre a multidão. Se conseguisse colocar um simpatizante no trono, estaria tudo acabado. Arelon se tornaria uma nação dereti, e apenas Teod permaneceria, ainda que provavelmente não por muito tempo. Seus companheiros sem dúvida tinham preocupações semelhantes, os rostos de Luquel e Shuden estavam perturbados, os olhares pensativos. Entraram na carruagem em silêncio absorto, mas finalmente Luquel se voltou para ela, suas feições aquilinas aparentavam perturbadas. O que quer dizer com isso de que meu rosto é muito rosado? Perguntou, em tom de mágoa. O mastro da embarcação tinha o escudo real de Teod, um tel dourado sobre um fundo azul. Longo e estreito, não havia veículo mais veloz na água do que um barco teodeno. Sarene achou que era seu dever dar uma recepção melhor ao patriarca do que aquela que receberá ao chegar naquelas mesmas docas. Não gostava do homem, mas isso não era motivo para incivilidade, então levará Shuden, Luquel, Yondel e vários soldados do conde como uma guarda de honra. O elegante navio entrou na doca com suavidade, os marinheiros estendendo a prancha assim que a embarcação foi amarrada. Uma figura com túnica azul passou pelos marujos e desembarcou com passo firme. Mais de 12 ajudantes e sacerdotes menores o seguiam, o patriarca gostava de ser bem atendido. Enquanto Seinalan se aproximava, Sarene vestiu uma máscara de controlada cortesia. O patriarca era um homem alto com feições delicadas. Seu cabelo dourado era longo, como o de uma mulher, e se confundia com um enorme manto dourado que esvoaçava atrás dele. A túnica azul era bordada com tanto fio de ouro que algumas vezes era difícil ver o material embaixo. Sorria com um rosto benevolente e tolerante de alguém que quer demonstrar ser paciente com os inferiores. Vossa Alteza! Seinalan disse enquanto se aproximava. Faz muito tempo desde que meus velhos olhos contemplaram suas doces feições. Sarene deu seu melhor sorriso, fazendo uma reverência diante do patriarca e seus velhos olhos. Seinalan não tinha mais do que 40 anos, embora tentasse se mostrar mais idoso e sábio do que realmente era. Vossa Santidade, ela respondeu.
Toda Arelon é abençoada com sua presença. Ele assentiu, como se dissesse que entendia o quão afortunados todos eles eram. Virou-se para Shuden e os outros. Quem são seus acompanhantes? Meu primo Luquel, Barão Shuden e Conde Ondel de Arelon, Vossa Santidade. Cada homem fez uma reverência quando ela fez as apresentações. Apenas barões e condes? Seinalan perguntou desapontado. O Duque Royal envia saudações, Vossa Graça Sarene falou. Está ocupado com os preparativos do enterro do rei Ladon. Ah! Seinalan disse, seu cabelo magnífico, sem um fio grisalho, ondulando ao vento. Sarene desejara muitas vezes ter cachos com a metade da beleza dos do patriarca. Imagino que não cheguei tarde demais para o funeral? Não, Vossa Santidade, Sarene afirmou. Vai acontecer esta tarde. Bom, Seinalan disse. Vamos, pode me mostrar meus aposentos agora. Isso foi decepcionante, Luquel confessou assim que voltaram para a carruagem. O patriarca receberá seu próprio veículo, cortesia de Royal, e o presente havia diminuído sua insatisfação pela ausência do duque. Ele não é exatamente o que você esperava, não é? Sarene perguntou. Não foi isso que Luquel quis dizer, Sarene Shuden disse. Sarene olhou para Luquel. O que quis dizer? Estava esperando por algo mais divertido, Luquel comentou, os cachos roçaram em suas bochechas quando deu de ombros. Estava esperando este encontro desde que ouviu você descrever o patriarca, Vossa Alteza, e Ondel explicou com um olhar insatisfeito. Supunha que vocês dois discutiriam mais. Sarene suspirou, dando a Luquel um olhar frio. Só porque não gosto do homem não quer dizer que vou fazer uma cena, primo. Lembre-se, eu era uma das principais diplomatas de meu pai. Luquel assentiu, resignado. Vou admitir, Sarene, Shuden disse. Sua análise da personalidade do patriarca parece acurada. Fico me perguntando como um homem desses pode ser escolhido para a posição tão importante. Por engano, Sarene disse, incisiva. Seinalan conquistou o posto há 15 anos, quando mal tinha a sua idade. Foi logo depois que Wulfden se tomou WYRN, e os líderes do Shukorat se sentiram ameaçados pelo vigor dele. Por alguma razão, colocaram na cabeça que precisavam eleger um patriarca que fosse tão jovem quanto Wulfden, se não mais jovem. Seinalan foi o resultado. Shuden levantou uma sobrancelha. Concordo completamente, Sarene falou. Mas, temos que lhe dar um pouco de crédito. Dizem que Wulfden é um dos homens mais belos a tomar o trono de Fjorden, e os líderes Corati queriam alguém que fosse igualmente impressionante. Luquel bufou. Belo e enfeitado são duas coisas completamente diferentes, prima. Metade das mulheres que olham para este homem vão se apaixonar, a outra metade só vai sentir inveja. Durante a conversa, Lord Ondel foi ficando cada vez mais pálido. Finalmente encontrou voz para expressar sua indignação. Lembrem-se, senhores e senhora, ele é o sagrado veículo escolhido por Dumi. E não poderia ter escolhido o veículo mais adorável, Luquel brincou, ganhando de Sarene uma cotovelada nas costelas. Tentaremos fazer comentários mais respeitosos, e Ondel, ela se desculpou. A aparência do patriarca não é importante, de qualquer forma. Estou mais interessada no motivo de sua vinda. O funeral de um rei não é razão suficiente? Shuden perguntou. Talvez. Sarene disse, pouco convencida, enquanto a carruagem parava diante da capela Corati. Venham. Vamos acomodar sua santidade o mais rápido possível. O funeral é em menos de 2 horas, e depois disso, parece que vou me casar. Sem nenhum herdeiro óbvio, e com Eshen completamente desequilibrada pela desgraça de seu marido e sua morte subsequente, o Duque Royal tomou para si a responsabilidade dos preparativos do funeral. Assassino pagão ou não, Ladon já foi meu amigo, o Duque explicará. Trouxe estabilidade para este país em um momento de necessidade. Só por isso, merece ao menos um enterro decente. Homem pedirá que não usassem a capela Corati para a cerimônia, então Royal decidiu usar a sala do trono. A escolha deixará Sarene um pouco desconfortável,
a sala do trono era o mesmo lugar em que celebrariam seu casamento. Contudo, Royal achava simbólico que a mesma sala servisse tanto para a despedida do velho rei quanto para a ascensão do novo. A decoração era de bom gosto e pouco chamativa. Como sempre frugal, Royal planejara arranjos e cores que serviriam tanto para o funeral quanto para o casamento. Os pilares da sala foram envolvidos com fita branca, e havia vários arranjos de flores, rosas brancas ou abertens. Sarene entrou na sala, olhando para o lado com um sorriso. Perto do fundo, junto a um dos pilares, estava o lugar em que colocará seu cavalete pela primeira vez. Parecia ter sido há muito tempo, embora pouco mais de um mês tivesse se passado. Esquecidos com vergonha foram os dias em que ela havia sido considerada uma garota de cabeça oca. A nobreza agora a encarava com algo semelhante ao temor. Aqui estava a mulher que manipulara o rei, o fizera de tolo e finalmente o derrubara de seu trono. Nunca a amariam como tinham amado Raoden, mas ela aceitaria a admiração deles como um substituto de segunda categoria. Ao lado, Sarene viu o Duque Theory. O homem calvo e excessivamente vestido parecia insatisfeito, em vez de simplesmente indiferente. Royal anunciará seu casamento com Sarene apenas algumas horas antes, dando ao pomposo Theory pouco tempo para pensar em uma resposta. Sarene encontrou os olhos de Theory e percebeu frustração na atitude do homem. Esperara algo dele, algum tipo de tentativa de impedir seu casamento, mas ele não fizera nenhum movimento. O que o segurava? A chegada de Royal trouxe ordem ao grupo, e a multidão ficou em silêncio. O duque andou até a frente da sala, onde o caixão do rei estava lacrado, e começou a falar. Foi breve. Royal falou como Ladon havia forjado um país a partir das cinzas de Elantris e de como dera a todos eles os seus títulos. Advertiu sobre o perigo de cometer o mesmo erro do rei, aconselhando os presentes a não se esquecerem de Dumi em suas riquezas e conforto. Terminou o discurso dizendo que se abstivessem de falar mal dos mortos, lembrando que Dumi veria a alma de Ladon, e que aquilo já não era assunto deles. Com isso, indicou a vários soldados de Ondel que carregassem o ataúde. Contudo, outra figura avançou antes que pudessem dar mais do que alguns passos. Tenho algo a acrescentar, Seinalan anunciou. Royal se deteve, surpreso. Seinalan sorriu, mostrando os dentes perfeitos para o salão. Já trocara de roupa e usava uma túnica parecida com a primeira, exceto que esta tinha uma larga faixa dourada correndo pelas costas e peito, em vez do bordado. É claro, Vossa Santidade, Royal falou. O que ele pretende? Shuden sussurrou. Sarene simplesmente balançou a cabeça enquanto Seinalan se colocava atrás do caixão. Cumprimentou a multidão com um sorriso de autossuficiência, tirando melodramaticamente um pergaminho da manga de sua túnica. Há 10 anos, logo após sua ascensão ao trono, o rei Ladon veio até mim e fez esta declaração. Seinalan disse. Podem ver o selo dele aqui, assim como o meu. Ele ordenou que eu apresentasse isso para Arelon em seu funeral, ou 15 anos depois da data da criação do documento, o que acontecesse primeiro. Royal cruzou a sala até ficar ao lado de Sarene e Shuden. Seus olhos mostravam curiosidade e preocupação. Na frente da sala, Seinalan rompeu o selo do pergaminho e o desenrolou. Meus senhores e senhoras de Arelon, o patriarca leu, segurando o papel diante de si como se fosse uma notável relíquia. Que a vontade de seu primeiro rei Ladon de Kai seja conhecida. Juro solenemente diante de Dumi, de meus antepassados e de todos os outros deuses que possam estar observando, que esta proclamação é legítima. Se eu morrer ou por alguma outra razão for incapaz de continuar sendo rei desta nação, que seja entendido que fiz este decreto em plena posse de minhas faculdades mentais, e que ele está de acordo com nossas leis. Ordeno que todos os títulos da nobreza permaneçam como estão, para serem passados de geração em geração, de pai para filho, como normalmente é feito em outras nações. Que a riqueza não seja mais a medida da nobreza de um homem. Aqueles que mantiveram sua posição por tanto tempo já se mostraram valorosos. O documento anexo é uma lista de leis de herança para os habitantes de Teud. Que este documento se torne lei em nosso país. Seinalan abaixou o papel diante de um salão aturdido. Não se escutava nada, exceto um suave exalar ao lado de Sarene.
Finalmente as pessoas começaram a falar de modo excitado e abafado. Então era isso que ele planejava todo esse tempo, Royal falou em voz baixa. Sabia quão instável era seu sistema. Pretendia que fosse assim. Deixou que um se lançasse à garganta do outro para ver quais seriam fortes ou traiçoeiros o bastante para sobreviver. Um bom plano, ainda que pouco escrupuloso, Shuden comentou. Talvez tenhamos subestimado a habilidade de Ladon. Seinalan ainda estava parado na frente do salão, olhando os nobres com olhar de conhecimento. Por que ele? Shuden perguntou. Porque ele é absoluto, Sarene disse. Nem mesmo Hatten ousaria questionar a palavra do patriarca. Não ainda, pelo menos. Se Seinalan diz que a ordem foi escrita há 10 anos, então todos em Arelon precisam concordar com ele. Shuden assentiu. Isso muda nossos planos? Em absoluto, Royal falou, olhando na direção de Theory, cuja expressão se tornará mais sombria do que antes. Isso fortalece nossa reivindicação. Minha união com a casa de Ladon será ainda mais digna. Theory ainda me incomoda. Sarene disse enquanto o patriarca acrescentava algumas trivialidades sobre a sabedoria de se adotar o sistema de herança. A reivindicação dele está definitivamente enfraquecida com isso, mas ele aceitará tal coisa? Terá que aceitar, Royal disse com um sorriso. Nenhum dos nobres se atreveria a segui-lo agora. A proclamação de Ladon garante o que todos desejavam, títulos estáveis. A nobreza não vai se arriscar a coroar um homem que não tem nenhum direito de sangue para aspirar ao trono. A legalidade da declaração de Ladon não importa, todos vão agir como se fosse doutrina da igreja. Os soldados de Yondel finalmente tiveram permissão para seguir em frente e pegar o caixão. Como não havia precedentes sobre como devia ser o funeral adequado para um rei areleno, Royal se guiara pela cultura mais parecida com a deles, a de Teud. Os teudenos celebravam grandes cerimônias, e muitas vezes enterravam seus reis mais importantes com um carregamento inteiro de riquezas, se não com o próprio navio. Ainda que aquilo fosse obviamente inadequado para Ladon, Royal adaptara outras ideias. Uma procissão funerária teodena era um exercício longo e extenuante, que muitas vezes exigia que os participantes caminhassem 1 hora ou mais para chegar ao local preparado. Royal incluíra esta tradição, mas com uma pequena modificação. Uma fila de carruagens esperava do lado de fora do palácio. Para Sarene, usar veículos parecia desrespeitoso, mas Shuden apresentará um bom argumento. Royal planeja reclamar a coroa ainda esta tarde, o Gindonês explicará. Não pode correr o risco de ofender os luxuosos senhores e senhoras de Arelon exigindo deles uma marcha forçada até a saída da cidade. Além disso, Sarene acrescentara para si mesma, por que se preocupar com desrespeito? Afinal de contas, é só Ladon. Com as carruagens, levaram apenas 15 minutos para chegar ao lugar do enterro. De início, parecia que um grande buraco fora escavado, mas uma inspeção cuidadosa demonstrava se tratar de uma depressão natural da terra, que havia sido mais aprofundada. Novamente, a frugalidade de Royal estava por trás da escolha. Com pouca cerimônia, Royal ordenou que o caixão fosse baixado no buraco. Um grande grupo de trabalhadores começou a cobri-lo de terra. Sarene estava surpresa pela quantidade de nobres que observavam. O tempo estava mais frio ultimamente, trazendo um vento gelado das montanhas. Havia uma garoa no ar e nuvens obscurecendo o sol. Esperava que a maior parte da nobreza partisse depois que as primeiras pás de terra fossem jogadas. Mas eles ficaram, observando o trabalho em silêncio. Sarene, vestida mais uma vez de preto, se enrolou em seu xale para se proteger do frio. Havia algo nos olhos daqueles nobres. Ladon fora o primeiro rei de Arelon, e seu governo, por mais curto que tivesse sido, era o começo de uma tradição. As pessoas lembrariam o nome de Ladon durante séculos, e as crianças seriam ensinadas sobre como ele alcançara o poder em uma terra cujos deuses estavam mortos. Era de se estranhar que tivesse se voltado para os mistérios? Com tudo que vira, a glória da Elantris Preheld, depois a morte de uma época considerada eterna, era de se estranhar que tivesse procurado controlar o caos que parecia reinar na terra dos deuses. Sarene achou que entendia Ladon um pouco melhor,
ali no frio e na umidade, observando a terra lentamente cobrir seu caixão. Apenas quando a última pá de terra foi jogada, a última parte do monte ajeitada, que a nobreza arelena começou a partir, seguiram em uma procissão silenciosa, e Sarene mal se deu conta. Ficou parada um pouco mais, olhando para a tumba do rei sob uma rara bruma da tarde. Ladon-se fora, era o momento para uma nova liderança em Arelon. Uma mão pousou levemente em seu ombro, e ela se virou para olhar nos olhos reconfortantes de Royal. Devíamos nos preparar, Sarene. Ela sentiu e permitiu que ele a conduzisse até a carruagem. Sarene se ajoelhou diante do altar na familiar capela Corati de teto baixo. Estava sozinha, era costume que a noiva tivesse uma última comunhão privada com Dumi antes de fazer seus votos matrimoniais. Estava vestida de branco da cabeça aos pés. Usava o vestido que trouxera para seu primeiro casamento, um casto vestido de decote alto que seu pai escolhera. Usava luvas de seda branca que chegavam até os ombros. Seu rosto estava coberto por um grosso véu, que, segundo a tradição, não podia ser levantado até que entrasse na sala em que seu noivo a aguardava. Não tinha certeza para que rezar. Sarene se considerava religiosa, ainda que não fosse nem de perto tão devota quanto Yondel. Mesmo assim, sua luta por Teod era na verdade uma luta pela religião Corati. Acreditava em Dumi e o admirava com reverência. Era fiel às doutrinas que os sacerdotes lhe ensinaram. Ainda que, talvez, fosse um pouco cabeça dura. Agora parecia que Dumi finalmente ouvirá suas preces. Ele lhe dera um marido, embora não fosse o que esperava. Talvez, pensou consigo mesma, eu devesse ter sido um pouco mais específica. Não havia amargura no pensamento, contudo. Soubera a maior parte de sua vida que estava destinada a um casamento político, não de amor. Royal realmente era um dos homens mais decentes que já conhecera. Mesmo que fosse velho o suficiente para ser seu pai, ou até mesmo seu avô. Mesmo assim, já ouvirá falar de matrimônios de estado muito mais desequilibrados. Vários reis indonésios eram conhecidos por tomar esposas com 12 anos de idade. Então, sua oração foi de agradecimento. Reconhecia uma bênção quando via uma, com Royal como seu marido, seria a rainha de Arelon. E, se Dumi decidisse tirar Royal dela em alguns anos, sabia que a promessa do duque era verdadeira. Ela teria outra oportunidade. Por favor, acrescentou ao final de sua oração simples, só nos faça felizes. Suas damas de companhia a esperavam do lado de fora, a maior parte delas filhas da nobreza. Kais estava ali, parecendo muito solene em seu pequeno vestido branco, assim como Torena. Seguraram a longa cauda do vestido de Sarene no curto trajeto até a carruagem, e depois novamente quando a princesa desceu e entrou no palácio. As portas da sala do trono estavam abertas, e Royal esperava, vestido de branco, na frente do salão. Sua intenção era se sentar no trono assim que a cerimônia acabasse. Se o duque não fizesse sua reivindicação de maneira convincente e inquestionável, então Teori ainda poderia tentar tomar o controle. O diminuto padre-homem estava ao lado do trono, segurando o grande livro do Ducorak nas mãos. Havia um ar sonhador em seu rosto. O pequeno sacerdote obviamente gostava de celebrar casamentos. Seinalan estava ao lado dele, incomodado que Sarene não lhe tivesse pedido que conduzisse a cerimônia. Ela realmente não se importava. Quando vivia em Teod, sempre tomara como certo que o patriarca a casaria. Agora que tinha a oportunidade de usar um sacerdote do qual gostava, não ia deixar de aproveitar. Entrou no salão, e todos os olhos se voltaram para ela. Havia quase tanta gente no casamento quanto no funeral, se não mais. O funeral de Ladon foi um evento político importante, mas o casamento de Royal era ainda mais vital. A nobreza veria como fundamental que começassem o reinado de Royal com o nível adequado de lisonja servil. Até o Guion Ratten estava ali. Era estranho, Sarene pensou, que o rosto dele parecesse tão calmo. O casamento com Royal seria um obstáculo importante em seus planos de conversão. Mas por enquanto Sarene afastou o sacerdote fiordênico de seus pensamentos. Esperara este dia por muito tempo, e mesmo que não fosse como ela queria, tiraria o melhor dele. Finalmente acontecia.
Depois de toda a espera, depois de 2 fracassos, estava realmente se casando. Com esse pensamento, ao mesmo tempo assustador e vingativo, ergueu o véu. Os gritos começaram imediatamente. Confusa, mortificada e surpresa, Sarene tentou tirar o véu, pensando que talvez tivesse algo errado com ele. Quando tirou, seu cabelo veio junto. Sarene encarou as longas tranças, estupefata. Suas mãos começaram a tremer. Olhou para cima. Royal estava aturdido, Seinala indignado, e até mesmo o homem agarrava seu pingente corati em comoção. Sarene se virava, freneticamente, até que seus olhos encontraram um dos amplos espelhos localizados em cada lado da sala do trono. O rosto que a olhava de volta não era o seu. Era uma coisa repulsiva coberta de manchas negras, que se destacavam ainda mais contra seu vestido branco. Apenas alguns punhados de cabelo ainda se penduravam em seu crânio mórbido. Inexplicável e misteriosamente, a Chaldea alcançara. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Obrigado por nos acompanhar.